Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Emerson Stein para proceder à leitura das atas da sessão anteriores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados. Boa tarde. Ata da 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de março de 2023. Na presidência, o deputado Maurício Skudlak, delegado Egídio. Secretarias, delegado Egídio. Às 9 horas do dia 16 de março de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto, Volney Weber, Marquito, Lucas Neves, Napoleão Bernardes, Massoco e Rodrigo Minotto. No grande expediente, neste horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Mário Mota, Bloco União, PSD-PTB, Marquito, do PSOL, Maurício Skudlak, do PL, Emerson Stein e Fernando Krellin, do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. Na ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação, números 78 a 86 de 2023, e as moções de números 252 a 257, 259 a 263 de 2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 811 a 815, 818 a 827, 831 a 836 de 2023, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 184 a 189 e 191 de 2023. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Napoleão Bernardes, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o coloproctologista Dr. Guilherme Buchen fizesse uso da palavra para acerca da prevenção do câncer do intestino. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra especial para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da segunda sessão especial da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de março de 2023. Na presidência, deputado José Milton Schaeffer. Às 19 horas do dia 17 do mês de março do ano 2023, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, deputado Estênio Sorato da Silva Júnior. Neste ato, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssimo senhor deputado estadual Marquito, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, Diogo Higgenberg, senhor presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, Joel Krieger, o senhor presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, CREA, Carlos Alberto Quita Xavier. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por proposição da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração dos 65 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, CREA. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Dando continuidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Marquito. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. No momento seguinte, o senhor presidente convidou para tecerem seus comentários, pronunciamentos,
o presidente do Conselho Regional de Santa Catarina de Engenharia e Agronomia, senhor Carlos Alberto Quita Xavier, e o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, senhor Joel Krieger. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Casa Civil, deputado Stênio Sorato da Silva Júnior, e, finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades, com assento à mesa, e a todos que honraram com seu comparecimento, e convocou outra sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo secretário, lavei a presente ata. Obrigado, deputado Emerson Stein. Obrigado, senhor presidente. Feita a leitura, as mesmas estão em discussão, não havendo quem queira discuti-las. As mesmas estão aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito em breves comunicações, deputado Sérgio Guimarães. Deputado Sérgio Guimarães, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos que nos assistem pela TVAL, pelas redes sociais também. Eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é o assunto que está bastante em alta, que é sobre a dengue. Sobre a dengue. Ontem foi instalado o Comitê de Operações Emergenciais de enfrentamento a esse mosquitinho que mata. Só para vocês terem uma ideia, ele pode viajar, deputado Lucas, até 2,5 km. Por isso que ontem, nesse evento, estavam os 4 prefeitos aqui da Grande Florianópolis, das cidades maiores, Biguaçu, São José, Palhoça e Florianópolis. O governador Jorginho Melo também anunciou a liberação de 10 milhões de reais para o enfrentamento a essa batalha. São mais de 3 mil casos. Na minha cidade, Palhoça, já é considerada uma epidemia, ou seja, onde a contaminação está de forma desenfreada. 30% dos casos somente no bairro Brejaru e Frei Damião. E eu lembro que lá em dezembro, eu denunciei e mostrei em vídeo, na véspera do Natal, aquela montanha de lixo, de entulho, às margens dos bairros Frei Damião e Brejaru. Agora está aí o resultado. Bastou a gente mostrar aquele caso, mostrar aquela vergonheira que era aquela quantidade de lixo em decorrência da enchente, para 2 dias depois, passando o Natal, a prefeitura recolher. Mas agora nós estamos colhendo, infelizmente, os frutos negativos, que foi aquela água parada, e 30% dos casos, eu volto a dizer, no bairro Frei Damião e Brejaru. Água parada, não precisa dizer mais nada. Agora, alguns postos de saúde irão ter o horário estendido, justamente porque nós sabemos que está um caos na saúde, na Grande Florianópolis, nas unidades hospitalares, nos postos de saúde e também nas UPA. Então, em Palhoça, por exemplo, serão inicialmente 4 postos de saúde com horário estendido até as 21 e 22 horas para tentar dar uma desafogada nos hospitais. Sabe aquele detalhe, deputado Napoleão, que a gente não deve meter o nariz no vizinho do terreno do vizinho? Agora a gente deve. Agora a gente deve, porque não adianta o poder público estar fazendo a parte dele e a gente não está fazendo a nossa parte com a água parada. Vocês sabem, a dengue, o mosquitinho, está ali na água limpa, água parada e água limpa. Então, nós temos que nos dar as mãos, nós temos que trabalhar juntos e unidos, porque a dengue está matando gente. Já matou uma mulher aqui em Florianópolis e tantos outros casos em investigação. Volto a dizer, em Palhoça, aqui do ladinho, são mais de 1.000 casos confirmados da doença. Único município de Santa Catarina considerado já epidemia, pelo avançar desenfreado da doença. Então fica um apelo para que os nobres deputados também usem as suas redes sociais para conscientizar os seus seguidores, para conscientizar as pessoas que não adianta o poder público estar fazendo a parte dele, com inseticida, com horário estendido de posto de saúde, com reforço nos hospitais, com a abertura desse centro de operações de emergência,
mas as pessoas também não fazerem a sua parte. Então é importante as pessoas fazerem a sua parte, limpar o seu terreno, cuidar do seu quintal, porque nós estamos passando por esse momento. Eu tenho um dado aqui rapidinho, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Em 2013, nós tínhamos 255 casos confirmados, deputado Cadorim. Sabe quantos nós temos agora, 10 anos depois? Mais de 1.200% a mais de 3.000 casos. É muita coisa. Então a gente tem que se conscientizar. Já tive amigos e parentes que pegaram essa doença, grave, ela mata, dá febre repentina, dor nos olhos, mancha no corpo e por aí vai. Então a gente precisa da colaboração da população, de todo mundo, para a gente vencer esse mosquitinho danado, tão pequenininho, mas que incomoda, que é uma barbaridade. E tem até uma operação bacana aqui em Florianópolis, Operação Fim da Picada. Então a gente precisa, de fato, unir esforços para acabar com, ou pelo menos diminuir a dengue. Contamos com a colaboração de todos os nobres deputados e principalmente da população de Santa Catarina. Feita a manifestação, deputado Sérgio Guimarães. Na sequência, inscrito para falar, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fez uma troca com o deputado Napoleão Bernardes, fará uso da palavra em breves comunicações e tem o tempo de até 10 minutos, deputado Sargento Lima. Obrigado, presidente. Obrigado ao deputado Napoleão, que fez essa gentileza de fazer a troca. Senhores deputados, eu sou um homem cristão. E como cristão, eu leio a Bíblia. Não tanto quanto deveria, mas leio. Eu estava me lembrando, se não me falha a memória, do livro de Êxodo, quando o povo hebreu saiu do Egito, né? Eu estava pensando que se Deus, ao invés de enviar as pragas para o Egito, tivesse enviado o Lula e seus ministros, o faraó teria cedido de primeira, né, o seu ministério, também conhecido como carreta furacão, e teria ressarcido ainda a trabalhista, ainda o trabalho laboral deles ali análogo ao escravo, e ainda teria pago uma passagem de primeira classe para onde quer que eles quisessem ir, para a terra prometida, onde eles escolhessem ir. E ter um governo federal como o do PT já é ruim, a gente pode potencializar a desgraça. Você imagine você ter um presidente do PT e ainda ter um governador do Estado, ou uma governadora do Estado do Partido dos Trabalhadores. Desgraça pouca, é bobagem, pode muito bem dizer o povo potiguar. E por que eu faço essa referência ao Estado do Rio Grande do Norte? Uma facção criminosa, olha que sinônimo o nome da facção. Sindicato. Não é? Facção criminosa não podia ter escolhido um melhor nome. Quer barganhar com o governo do Estado, querendo legislar, querendo tomar a administração pública do Estado nas mãos, e aos olhos do ministro da Justiça, isso não é terrorismo. Isso não é terrorismo. Ela quer legislar lá dentro, a facção criminosa. Ela quer dizer como tem que se conduzir as execuções penais dentro do Estado, como o Estado tem que administrar. Isso não é terrorismo. Você colocar fogo com bombas incendiárias num prédio público não é terrorismo. Você atirar nas pessoas, assassinar pessoas na rua, aos olhos do ministro, isso não é terrorismo. Você colocar fogo na frota de ônibus de uma cidade, 50 cidades daquele estado tomadas pelas ações criminosas da facção criminosa que adotou o seu nome de sindicato, curiosamente. Isso não é 50 cidades. Escolas públicas fechadas, isso não é terrorismo. Não é terrorismo você pegar o cidadão potiguar de refém e deixar dentro de um cativeiro chamado Estado do Rio Grande do Norte para poder negociar com o governo. Isso não é terrorismo. E muitos dos senhores agora podem estar perguntando: Lima, por que está falando do Rio Grande do Norte? Você é deputado de Santa Catarina? Eu te explico o porquê.
que eu estou falando do estado do Rio Grande do Norte. Gostaria que a assessoria colocasse uma imagem para a gente ali. Santa Catarina, Rio Grande do Norte. Aqui todo mundo aqui tem completo, inclusive eu vou colocar essa arte depois dos comentários da publicação para que você possa estudar ela. Isso quer dizer que Santa Catarina recebe, numa melhor condição, numa melhor hipótese, 20% daquilo que envia para o governo federal. Ao contrário do estado do Rio Grande do Norte, que recebe 200% daquilo que envia. Ou seja, nós, catarinenses, a cada R$10 que enviamos, recebemos 2 de volta. E o estado do Rio Grande do Norte, de cada 10 que envia, recebe 20 de volta. Já estão vendo aonde que nós estamos inseridos nesse contexto? Quando forem reconstruir esses prédios públicos, quando forem renovar a frota, quando forem fazer qualquer ação, inclusive a ação das Farc da Dilma, como eu apelidei a Força Nacional, está lá, aquilo também tem custo. Quem vai pagar a conta são os estados superavitários, são os estados que têm responsabilidade no trato com as contas públicas. Não aqueles que o governo federal passa a mão na cabeça por serem responsáveis com a administração pública. E, coincidentemente, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, essa conta, deputado Antídio, é nossa. Somos nós que pagamos. Qualquer desmazela em qualquer coisa que aconteça no território nacional, tem dinheiro de catarinense lá. Nós enviamos 10, recebemos 2. Numa melhor condição, sendo conservador, parafraseando Paulo Arinhal Briosa, sendo conservador, a gente colocou 200%, a gente sabe que passa-se disso. Então não é da nossa conta. E eu fico questionando quando que em solo catarinense alguém defende essa ideologia nefasta, totalmente contrária àquilo que é lógico, àquilo que é meritório. O governador tem bom trato com o recurso público, trabalha para se administrar bem. Não estou falando bem somente desse governador, dos anteriores também, a gente tem que ser justo. Nós não tivemos um retrato desse jamais na história do estado de Santa Catarina. E passa-se o pano para aqueles que não têm responsabilidade alguma no trato com a coisa pública. É por isso que daqueles 500 e poucos deputados federais que estão lá em Brasília, quando você fala de se reestruturar, reformular, se discutir algo chamado pacto federativo, eles têm diarreia, vômito, paralisia facial e correm de dentro do plenário. E eu digo mais da metade, uns 300 ali se escondem para não discutir o pacto federativo. Se escondem embaixo das mesas, para não discutir aquilo que deveria ser a principal discussão de todo deputado federal, de todo senador, dioturnamente trabalhando única e exclusivamente para isso. Porque daí nós não iríamos nos preocupar com aquela realidade de que o PT detesta o catarinense. Nós somos chamados nas redes sociais de nazista, de fascista e de todos os istas que a pouca inteligência dele consegue desenvolver. Reunidos essa semana com a Fies, quero mandar um abraço para o doutor Mário. Semana retrasada, estivemos lá na região de São Francisco do Sul. A iniciativa privada com 3,5 bilhões para fazer investimento na nossa região, dependendo de 40 quilômetros de uma rodovia, que já começou o contrário, devia ter começado lá do quilômetro 1. Se a preocupação real fosse economia, seria para escoar a produção do estado de Santa Catarina, que se deixasse pronto o primeiro acesso ao porto. Faça as coisas ao contrário, por aquilo que é uma indicação política, nada técnica, absolutamente nada técnica. É um político que quer a rodovia do lado da minha cidade. Mas como é que a gente vai escoar a safra lá agora, vai encarneirar caminhão?
Dentro de pouco tempo, nós teremos aí 14 caminhões por minuto na 101. Como é que a gente vai se livrar? Como é que o nosso produtor rural vai? Como é que o industrial de Joinville vai jogar de Jaraguá do Sul, vai colocar seu produto lá no porto? Dane-se! O importante é que eu fiz uma entrega política. Nós temos que trabalhar muito, tá? Trabalhar muito. Como disse, tem uma administração do governo federal do PT, é um flagelo, é um suplício e um pesadelo que parece que a gente não vai acordar dele, mas vamos. E como disse um ministro do STF, que eleição se toma, não se ganha, fica o meu recado. Vocês tomaram, mas não vão levar. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Na sequência, ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Caro presidente, deputado Padre Pelo, deputado Pedro, queridos deputados, deputado Antídio, deputado Tiago Zilli, deputado Emerson, deputado Sargento Lima, deputado Cadorim, a todos que nos acompanham pela programação da TVAL, eu trago à tribuna hoje 2 temas da agenda econômica internacional do Brasil, mas que afetam, num primeiro momento, de modo direto, Santa Catarina, e num segundo momento, de modo indireto também. A maçã catarinense. A maçã catarinense é um destaque da nossa agricultura, porque Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã. E o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura e também da Secretaria de Estado da Articulação Internacional, tem feito um trabalho muito importante no sentido, deputado Zilli, de retirar a maçã da pauta de negociação internacional com a China. Porque a abertura do mercado brasileiro em relação à maçã, permitindo, portanto, a entrada na maçã chinesa, vai nos trazer para Santa Catarina um altíssimo, mas um altíssimo risco econômico, social e também sanitário. Só para ter uma ideia, deputado Emerson, deputado Antídio, a relevância de Santa Catarina no cenário nacional no que tange a questão da maçã, somos os maiores produtores nacionais do Brasil. 48% da área de maçã plantada no país está aqui no território catarinense. Na safra 2021-2022, a safra da maçã em Santa Catarina foi da casa de 600 mil toneladas. E a abertura, então, do mercado para a China vai nos trazer um problema seríssimo de renda, por via de consequência, um seríssimo problema social, mas, acima de tudo, um problema sanitário, um problema em termos de qualidade da nossa maçã. Porque Santa Catarina é a única região do mundo, Santa Catarina faz parte da única região do mundo sem a chamada traça da maçã, que é uma das piores pragas em termos de fruticultura. Em Santa Catarina, a maçã produzida por aqui, ela está isenta de cerca de 40 doenças. Deputado Padre Pedro, que conhece tão bem esse tema, nós estamos isentos de cerca de 40 doenças. Dentre elas, a mais grave de todas, a traça da maçã. Fazemos parte da única região do mundo a salvaguarda desse grande mal, o que torna a maçã de Santa Catarina, portanto, uma referência para o Brasil e para o mundo pelo seu elevado grau de qualidade. Isso nos dá a competitividade, isso nos dá a maçã saudável e que faz com que a gente tenha esse mercado tão próspero e tão importante. Portanto, segundo os especialistas do setor, há um risco sanitário que é altíssimo, além da própria questão econômica. Só para se ter uma ideia, deputado Zilli, a maçã em Santa Catarina tem uma movimentação direta de 570 milhões de reais por ano, só do ponto de vista direto da produção. Se colocar toda a cadeia produtiva, e Vossa Excelência sabe o quanto é ampla, desde a armazenagem, a distribuição e a comercialização, seja nos mercados, seja nas feiras, nós chegamos à casa dos 2,5 bilhões de reais. Portanto, a Secretaria de Estado da Agricultura, através do secretário Colato, e a Secretaria de Estado da Articulação Internacional, através do secretário Juliano, tem se empenhado em relação a esse tema, e eu penso importante, e nós daremos entrada já nas próximas sessões, também de uma moção de apelo ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Agricultura do Brasil, para que Santa Catarina seja salvaguardada em relação a esse sentido, porque senão nós estaremos trazendo um grande risco para dentro do nosso estado. É preciso salvar a maçã catarinense, é preciso salvar a produção da maçã catarinense e é preciso proteger os catarinenses em relação a esse tema, a esse sentido, para que nós não tenhamos a extinção aqui
do trabalho e a gente exporte esse trabalho para a China. É importante que se tenha esse olhar de atenção. De modo indireto, uma outra agenda internacional, mas que nos afeta indiretamente aqui o Estado de Santa Catarina, deputado Cadorim, Vossa Excelência, que é profissional das relações exteriores, das relações internacionais, todos sabemos que o turismo, no pós-pandemia, tem se reacendido. Os especialistas estão chamando este e os próximos anos dos anos do turismo, dos anos das viagens, justamente em virtude da demanda reprimida, né, de tantas pessoas que ficaram, em virtude da pandemia, impossibilitadas das suas viagens, e agora o mundo procura destinos turísticos. E Santa Catarina, obviamente, pelas suas belezas naturais, por toda a riqueza que temos em todos os aspectos, Santa Catarina é um dos destinos turísticos potencialmente dos mais queridos do mundo. Como o Brasil como um todo, potencialmente é um dos destinos mais queridos do mundo. Agora, o Brasil e o governo têm que se conscientizar dessa importância. E a gente tem que facilitar para que isso aconteça. A cidade de Paris recebe por ano mais turistas que o Brasil inteiro. A cidade de Paris recebe por ano mais turistas que o Brasil inteiro. E por que eu trago esse assunto à tribuna da Assembleia Legislativa? Porque, de modo indireto, uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, do governo federal, vai nos prejudicar, de modo indireto, o Brasil inteiro e nós, que temos aqui, no turismo, uma veia econômica muito importante. Porque o governo federal, o Ministério das Relações Exteriores, querem retomar a exigência do visto para viajantes dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. Significa dizer que viajantes desses países que queiram vir ao Brasil ou potencialmente a Santa Catarina vão ter que voltar a passar por consulado, tem taxa, tem tempo, tem burocracia. E destinos como o nosso, há outros no mundo, então a questão do turismo ela também precisa ser competitiva, precisa ser facilitada. Imagina, deputado Emerson, a nossa Costa Esmeralda, para falar de tantos e tantos exemplos, como o sul catarinense, deputado Zilli, né, como o nosso Vale Norte, deputado Lonelli, como a nossa querida região Norte, né, o deputado Cadorim, que nós já vamos ouvir. Então é importante que haja um alerta de que uma medida diplomática como essa vai trazer consequências em termos de turismo. E se vai trazer consequências em termos de turismo, vai potencialmente afetar muito Santa Catarina. Por isso nós também vamos encaminhar uma moção de apelo aqui ao Ministério das Relações Exteriores e ao governo federal que possa rever essa medida. Como eu disse, e já vamos ouvir o deputado Cadorim, o Brasil já movimenta 200 bilhões de dólares na cadeia do turismo. Cada um de nós sabe, em cada uma das regiões de Santa Catarina, em todas as vertentes, o quanto o turismo é uma máquina para gerar emprego, gerar renda, gerar negócios, gerar oportunidades, gerar empreendedorismo. Então, tudo aquilo que a gente possa facilitar, isso com certeza será bem-vindo a potencializar. Agora, não faz sentido dificultar a entrada de viajantes que possam investir no turismo nacional, mas, aqui no nosso caso, no turismo catarinense. Ouço com muita atenção o deputado Cadorim, até porque é formado em Relações Internacionais e tem muito a contribuir conosco nesse tema. Mas nada melhor do que alguém que foi prefeito de uma cidade tão turística como Blumenau para trazer um assunto importante como esse. Só um adendo rapidamente, a gente precisa incentivar o turismo. O que a gente faz? Dificulta a entrada dos turistas com mais poder aquisitivo, inclusive. Isso não faz o menor sentido. Florianópolis, ano passado, foi a 7ª cidade do planeta mais procurada no aplicativo Airbnb. Você vê o potencial que nós temos aqui, uma cidade só, aqui de Santa Catarina, sendo referência mundial na busca aí por hospedagem. O dinheiro do turismo é o melhor dinheiro que vem, é um dinheiro a mais, é um dinheiro limpo que vem de fora, e não é o dinheiro que está circulando já entre a nossa economia, é um dinheiro que vem para somar o que já está sendo produzido aqui. Então, perfeita a sua colocação, extremamente importante a gente refutar esse tipo de atitude que acaba dificultando a entrada desse recurso e a entrada de novos visitantes, enfim, que depois vão espalhar a informação, porque nós já estamos com uma estrutura bem montada aqui, só aguardando esse turista, só que tem que facilitar a entrada deles e não dificultar. Parabéns. Obrigado, deputado Cadorim. Faço suas também as nossas palavras, e esse é o espírito. Inclusive, há uma disputa no mundo em termos de turistas. É um mercado que é competitivo. O mundo todo está em busca de turistas. Nós temos uma região potencialmente muito atrativa em todos os aspectos. O que não dá é para o Brasil dificultar essas questões. Especialistas, por exemplo, no mundo nesse tema, deputado Lucas, falam que um dos fatores para as grandes feiras, para os grandes congressos, para esses grandes eventos de negócios, é justamente a facilidade de entrada dos turistas e a gente está indo na contramão disso. Então, um momento que seria oportuno para desencadear ainda mais esse movimento da economia que é tão importante para todos nós, deputado Antídio, é lamentável que se vá na contramão disso, ao invés de facilitar, burocratizar e trazer dificuldades. Por fim, trago aqui uma mensagem de muito carinho
pela passagem dos 25 anos do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. 25 anos. É um programa que é muito exitoso. Ao longo desses 25 anos, mais de 1.700.000 jovens já passaram por essas atividades, levando à risca uma tônica e uma máxima que é justamente a da prevenção. Já diz o ditado popular, prevenir é melhor que remediar. Em se tratando de drogas, em se tratando de violência, quanto mais se antecipar, quanto mais prevenção houver, esse é o caminho. E o PROERD trata do pilar da família, do envolvimento da escola na sociedade, é algo espetacular. Fui prefeito por 6 anos, como deputado Antídio, como deputado Zilli, como deputado Emerson. Com certeza eles, nas suas agendas, priorizavam o PROERD como eu priorizei na minha. Em 6 anos nunca faltei a uma aula magna e nem a uma formatura, porque é algo realmente digno de ser visto, aquela movimentação de prevenção, aquele trabalho dos profissionais militares que têm, acima de tudo, dom para exercerem aquele trabalho, porque eles se dedicam em termos de corpo, de alma, de mente e fazem um trabalho que é brilhante, um trabalho que é bonito e é um trabalho digno de reconhecimento. Portanto, 25 anos, o nosso reconhecimento e vida longa a esse importante projeto em favor de Santa Catarina e dos catarinenses. Obrigado a todos pela atenção. Feita a manifestação, deputado Napoleão Bernardes. Na sequência, inscrito para falar, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem pela TV UAU, estive hoje pela manhã numa agenda com o secretário de Estado da Educação, Simadon, onde fomos conversar sobre as nossas demandas das estruturas das escolas da nossa região e também de algumas regiões onde a gente já visitou, vendo a realidade das escolas e também levando para eles os ofícios, solicitando essas demandas. Levamos ofícios aí de pedidos e demandas das escolas de Bombinhas, Porto Belo, Itapema, Itajaí, Navegantes, Balneário Pissarras, Massaranduba, Xereder, Balneário Barra do Sul. Imaginem vocês, todas elas praticamente nas mesmas condições deixadas anteriormente. Então a gente teve uma conversa muito proveitosa com o secretário, também ali com a sua equipe que estava junto, para nos dar o suporte do que está sendo efetivado e feito já em prol dessas escolas onde a gente levantou essas demandas. E eu fiquei muito feliz com essa agenda, quando saí da agenda, e o secretário e os técnicos nos trouxeram uma proposta de que a gente levou aqui, dessa tribuna, que é uma parceria com a Celesc, e aí eu já vou adentrar nesse assunto, mas está sendo feito, deputado Napoleão, através da educação, um termo de cooperação junto com a CAF, a Secretaria de Educação e a Celesc, para que seja realizado um grande programa que vai dar sustentação e amparo a todas as escolas estaduais para fazer a reparação das redes elétricas de todas as escolas do estado de Santa Catarina. Então, é uma parceria que nos próximos dias vai se efetivar, junto com a CAF, onde os estudantes de engenharia elétrica poderão fazer os seus estágios, junto com os profissionais da Celesc, para fazer o levantamento e o projeto elétrico de todas as escolas de Santa Catarina. Porque em todas as regiões nós temos as faculdades da CAF, e todas as regiões temos a Celesc, e a gente vai conseguir tirar do papel isso muito rápido. Por quê? Porque eles já vão estar em campo aí, após a assinatura do termo de cooperação, deputado Antídio, para realizar essa vistoria e esses projetos nas escolas estaduais, para sim aí pedir a aprovação da Celesc para efetivar a obra através do Estado. E eu estive também, nesta semana, com o presidente da Celesc, conversando sobre essa ideia que tivemos aqui na Assembleia Legislativa, sobre essa parceria da Celesc, e a gente pediu, tá, mas eles vão fazer todo esse trabalho, vocês vão aprovar, e como vai ser dali para fora? O que precisa de energia dali para fora? Do padrão da Celesc para a rede, porque você tem
toda uma estrutura pronta, nova, e vai ligar o ar-condicionado, não vai conseguir ligar porque a estrutura lá fora não está funcionando. E a gente pediu esse apoio ao presidente da Celesc, aos seus técnicos ali. Eles disseram, não, uma ideia boa. A gente fazer a subestação e fazer também o reforço de rede. Isso será feito pela Celesc. Então, a Celesc aprova os projetos trazidos pela educação através da ACAF, através dessa parceria, dessa cooperação, e a Celesc vai entrar com aquilo que é mais pesado, aquilo que é mais caro, que são as subestações e também as redes elétricas para fora das escolas, que são os reparos de rede, que precisa muito. A gente fez isso nos municípios, eu tenho certeza que lá não foi diferente, em Jaraguá do Sul, em Blumenau, na cidade do Tiago também, que é Turvo. Tenho certeza que foi feito, por quê? Porque você tem uma estrutura e não consegue ligar a energia, senão cai tudo. Então a gente fica feliz dessa novidade, trazer aí que isso será feito já em breve, com a assinatura do termo de cooperação, e aí o pessoal já vai trabalhar, os estudantes nas escolas, para fazer esse termo aí, sair do papel e realmente fazer com que a gente já tenha, pelo menos, essas estruturas elétricas sendo aí feitas pela Celesc e pela Educação do Estado. Deputado Antídio. Prezado deputado Emerson, eu volto novamente a bater na tecla que nós, no ensino fundamental, nos nossos municípios, temos um ensino de qualidade, um ensino comparado com as nossas escolas particulares. Falo isso como ex-prefeito do nosso querido município de Jaraguá do Sul. E hoje sabemos, né, que em promessa de campanha teremos o ensino gratuito a nível universitário. Eu quero aqui colocar que, no meu entendimento, nós deveríamos de antes nos preocupar, sim, com o ensino médio, né? Falo das nossas escolas estaduais que temos em todo o estado de Santa Catarina, nós que entregamos os nossos alunos, né, em um patamar, eu diria, com nota de excelência, e depois a gente vê o abismo com que caem os alunos quando chegam no ensino médio, no ensino do nosso estado de Santa Catarina. Então, quero aqui dizer de que estamos juntos, o apoio plenamente, mas realmente nós temos que olhar com os olhos mais direcionados à questão do nosso ensino, do nosso município, do nosso estado de Santa Catarina, do nosso ensino médio. Parabéns e conte sempre conosco. Obrigado, deputado Antídio. E realmente o que falou o deputado Antídio, eu acho que é o caminho. Foi feito um projeto, o projeto não deixa de ser bom, o projeto é bom. O novo ensino médio. Mas o novo ensino médio tem uma estrutura precária que não condiz com a realidade do novo ensino médio. Você vai conversar com os professores, deputado Marquito, e eles dizem, não temos como tocar o ensino médio, não tem laboratório, não tem biblioteca, não tem ginásio, então não tem nada praticamente, por quê? Porque a gestão anterior não preparou, não fez o preparo, Lucas, para que se atendesse o ensino médio nas nossas escolas estaduais. E aí o secretário tem que também rever essa situação para que possa, sim, ter estrutura, dar o mínimo de estrutura para essas escolas receberem e tocarem o ensino médio. Eu quero trazer também aqui um decreto, uma portaria que foi realizada pelo governo anterior, e aí eu nem lembrava disso, mas o secretário de Estado nos lembrou disso, e aí eu tenho certeza que em vários municípios de Santa Catarina, várias escolas do Estado, eu nem lembrava mais, agora me lembraram que não podia mais ser feita a festa junina nas escolas estaduais. E a gente sempre fez, quando estudava lá no colégio, antigamente era colégio, nós podíamos mais fazer agora festa junina, ou um evento esportivo no ginásio da escola, porque não se permitia a comunidade, as famílias adentrarem mais o colégio. E aí o secretário fez aqui uma portaria nova, suspendendo a portaria antiga do governo anterior, que é de 2022, de 2014, considerando aí esse período, então, estabelece que os espaços físicos de que trata o caput poderão ser disponibilizados para a sociedade organizada sem fins lucrativos, para a realização de festas comunitárias, festas beneficentes, eventos esportivos e demais atividades voltadas ao desenvolvimento local, nos dias em que a escola não realize suas atividades normais, dispensada a restrição, claro, quanto à venda de bebidas alcoólicas. Então, é trazer de volta as famílias, trazer de volta os alunos também,
que queiram praticar os finais de semana, um horário diferenciado das escolas, o esporte, tendo um ginásio fechado à noite num município que às vezes não tem nem ginásio municipal. Então, parabéns ao secretário Simadon, parabéns à sua equipe, também agradecer ao governador Jorginho Melo por dar esse start aí junto à educação, para que a gente comece a tirar do papel os reparos, as reformas e ampliações das escolas estaduais. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Feita a manifestação, deputado Emerson Stein. Na sequência, deputado Lunelli, Vossa Excelência está inscrito e nós temos ainda uns minutos até o horário destinado dos partidos políticos, né? Pode fazer uso da palavra. Pode. Pela ordem, senhor presidente. Sim, antes, porém, Napoleão pela ordem. Queria saudar, em nome da Assembleia Legislativa, o município de Indaial. O município de Indaial, nessa terça-feira, completa 89 anos. Indaial, que é conhecida como a cidade das flores, a cidade da música, a rota da natureza e agora, mais recentemente, em 2022, o título internacional, a cidade sul-americana do esporte. Então, Indaial, liderada pelo prefeito André Moser, em nome do competente, destacado prefeito, jovem talentoso, um abraço a toda a comunidade indaialense por esses 89 anos de uma história tão bonita, construída por tanta e tanta gente que se somou para fazer a história desse município que orgulha e inspira a todos nós. Parabéns, Indaial, pelos seus 89 anos de história. Feito o registro, deputado Napoleão. Agora sim, deputado Lunelli, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Prezado presidente, Padre Pedro, prezados amigos, amigas, a todos que nos assistem pela TV Alesc. Em primeiro lugar, eu quero falar do falecimento nesta madrugada da ex-vereadora Tati Teixeira, suplente de deputada estadual também, em 2021, de Criciúma, aos 43 anos de idade. A toda a família, nossas condolências. Com muita tristeza, recebemos hoje a notícia de seu passamento. Prezados deputados e deputadas, prezados catarinenses, um assunto que está na pauta da política nacional e merece a atenção de todos os brasileiros. Santa Catarina está atenta ao debate da reforma tributária que tramita no Congresso. Essa é uma grande prioridade nacional. Precisamos acabar com as distorções históricas, favorecer a indústria nacional e os nossos trabalhadores. Na última sexta-feira, eu estive em Joinville, fui conhecer o Colégio Militar, estrutura que defendo que a gente tem em todas as regionais de Santa Catarina. Fiquei bastante empolgado com o que eu lá vi. Disciplina, organização, respeito e o estudo levado a sério. E depois eu estive com o empresário joinvilense, Miguel Abuad, fundador da DataSul, empresa de software que se tornou a maior no sistema de planejamento empresarial integrado do Brasil. Miguel Abuad também criou a Neogrid, multinacional brasileira, fabricante de soluções para a cadeia de suprimentos e de demanda, uma das mais inovadoras empresas do nosso Brasil. Ele é uma pessoa extraordinária, de uma inteligência que pode ajudar muito Santa Catarina e o Brasil. Abuad também é fundador do movimento Destrava Brasil, que tem na aprovação da reforma tributária a principal bandeira. Conheci mais detalhadamente a proposta de reforma tributária desenvolvida pelo seu grupo, que apoia a aprovação da PEC 110 para simplificar a vida dos brasileiros, fomentar a economia, garantindo a arrecadação do Estado e a competitividade das empresas. E também a PEC 45, que está tramitando. De forma geral, as propostas são semelhantes, sendo que o principal ponto de convergência é a unificação da tributação do consumo em um imposto sobre o valor adicionado, conhecido como IVA. Na prática, a reforma substituiria 5 tributos: IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS por 1 ou 2 tributos. O modelo 5.0 de cobrança eletrônica automática de impostos faz parte da PEC 110,
e propõe que a cobrança automática, isso vai facilitar a vida e o dia a dia das empresas e do consumidor e fazer também com que as informações contidas nas notas fiscais se tornem muito mais simples. Pois não, nobre deputado, a parte. Só uma parte, deputado. O Partido Novo é totalmente a favor da proposta da reforma tributária. No Brasil, uma empresa gasta, é o maior tempo do planeta, se gasta em média 1.500 horas para organizar as contas para pagamento. Isso é uma média, e é a mais alta do planeta. O brasileiro, além de pagar um dos maiores tributos, né, maior quantidade de tributos, ainda leva mais tempo por conta desse nosso manicômio tributário, como já chamaram, né? Aqui no Brasil, uma coisa muito característica nossa é que alguns produtos, inclusive, quanto mais eles viajam, mais baratos eles ficam. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo, né? Só aqui no Brasil, por conta da nossa questão tributária. A reforma vem para simplificar a vida do empreendedor, para facilitar a vida de quem gera riqueza e renda. E a proposta do Dr. Miguel Aboab, que há muito tempo ele já trabalha em cima dessa questão, há muito tempo ele batalha por isso no estado inteiro em Brasília, vem ao encontro dessa proposta, né, de facilitar a vida do empreendedor, desconstruindo todo um labirinto de estrutura hoje, que é essa loucura que nós conhecemos, o senhor como empresário sabe bem, sim, que o empresário precisa enfrentar no Brasil. Então, além de tudo, né, além de gerar emprego, renda, além de ser aquele que realmente dá uma condição melhor para o catarinense ou para o brasileiro, ele ainda precisa enfrentar essa burocracia toda. Então, parabéns pela sua colocação. Muito obrigado. Hoje é complicado no Brasil até para pagarmos os impostos. Em algumas empresas você tem mais gente trabalhando para entender este processo, como o nobre deputado colocou aqui, do que vendendo. Está errado. Além do mais, os impostos no Brasil são cumulativos. É um absurdo. O nosso trabalhador ganha pouco, mas a mão de obra é cara. Não dá para entender. Quando você tem uma cadeia de produção mais longa, um produto com valor agregado, os impostos que você pagou referentes à mão de obra do trabalhador nas etapas anteriores não são creditados. Na etapa seguinte, mais uma vez, você tem novos impostos do trabalho que não são creditados. E isso prejudica extremamente os produtos que exigem mão de obra e que nós, brasileiros, gostaríamos de poder exportar. E isso prejudica os trabalhadores que ganham pouco, mas custam muito às empresas. Deixa o dinheiro com o trabalhador e a coisa funciona. Nós precisamos que o dinheiro esteja mais na mão dos nossos trabalhadores, né? E não é o que acontece hoje. A reforma tributária também vai diminuir em muito a sonegação, a inadimplência e a informalidade que é muito grande no nosso país. Além disso, tornará nossas indústrias muito mais fortes e os nossos produtos mais competitivos, Tiago Zilli, deputado. Um estado industrial como Santa Catarina tem muito a ganhar. Temos que acompanhar e pressionar. Sabemos que toda reforma tem impacto, seja no serviço, na indústria, nas cooperativas, nas transportadoras, mas todos esses setores já foram ouvidos. Este debate já está maduro. Aboab esteve em Brasília nas últimas semanas e está confiante que há clima para a aprovação da PEC. É claro que há um certo temor de alguns grupos. A mudança traz riscos, mas essa proposta, senhores deputados, tende não só a mudar a divisão da fatia, e ela vai também aumentar a pizza. E dentro de 1 ou 2 anos, todos sentirão os seus benefícios. Com um sistema mais simples, mais inteligente, o Brasil vai conseguir gerar mais emprego, vender mais, exportar mais, e tudo isso é uma roda positiva que vai levar a um crescimento significativo da nossa economia. Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais mostram que a reforma tributária tem um potencial de gerar um crescimento adicional de 12% no PIB, no nosso PIB brasileiro, em 15 anos. Em valores atuais, isto representa 1 trilhão no nosso PIB.
o que dá um ganho adicional de R$ 400 por mês para cada brasileiro. O Brasil é um país maravilhoso, tem dimensões continentais, cultura diversificada, um povo inovador e trabalhador. O poder público precisa entregar soluções para que a gente aproveite todo este potencial. Eu proponho que esta Casa, em parceria com os deputados federais e senadores catarinenses, acompanhe este debate. Vamos pressionar para que a reforma tributária saia do papel e proporcione um futuro melhor a todos. Eu espero, senhores deputados, senhoras deputadas, que aprovem a nossa moção, né, que a intenção é realmente simplificar e fazer com que o dinheiro chegue mais à mão do nosso povo. Miguel Abuad, devo, não nego, pago quando receber. Uma proposta de simplificação tributária que pode ser uma renovação. Um livro escrito pelo seu Miguel, pelo doutor Miguel, que eu recomendo a todos os nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Assim, nós chegamos ao final das breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Quem falará em nome do bloco? O deputado Fabiano vai fazer uso da palavra? Sim, não? Do partido? Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 7 minutos. Boa tarde, deputado Padre Pedro. Boa tarde, meus queridos e amados colegas que aqui estão comigo compondo este espaço, este momento. Deputado Altair Silva, que ontem, no voo de Chapecó para Florianópolis, praticou um gesto muito amável ao ceder lugar para que eu pudesse sentar ao lado da minha esposa, pois estávamos divididos no voo, né? A sensibilidade do deputado Altair falou mais alto, então muito obrigado, senhor. O amor lhe agradece. Mas eu quero aqui apenas trazer a todos os colegas que nós fizemos um pedido de informação nessa casa ao governo do Estado, justamente baseado naquilo que é uma interrogação para todos nós, uma apreensão de todos nós, que é com relação às obras que estão paradas, aos pagamentos que não estavam sendo efetuados pelo governo do Estado e a apreensão de muitos prefeitos, de muitos empresários que estão realizando obras públicas e que estão nesta dúvida de como é que vai ficar a obra que ele ganhou a licitação, como é que vai ficar a obra que ele está executando, as prefeituras, como é que vão ficar os pagamentos, alguns que já receberam máquinas e agora não colocam a máquina para trabalhar porque não sai o pagamento, alguns até colocaram a máquina para trabalhar e agora tem que encostar porque a empresa está querendo pegar o equipamento de volta por não haver o pagamento. Então, é justamente essas dúvidas que nós queremos o mais rápido possível, torcendo para que o governo tem dito isso, que vai começar a fazer o pagamento agora, ainda nesse mês de março, e falou isso para todos nós, deputados, mas nós também precisamos mostrar, comprovar e apresentar esses documentos, esses cronogramas, para que empresários, para que prefeitos, para que a população tenha o conhecimento de como é que está a situação do Estado de Santa Catarina, quais são as perspectivas do Estado, para que a gente diminua a angústia das pessoas que estão lá fora. Então, isso é o que nos levou a fazer esse pedido de informação, para justamente clarear um pouquinho para a população a situação e o que nós aqui estamos fazendo para tentar diminuir esses atrasos, essa angústia das obras paradas e assim nós termos o mais rápido possível as obras retomadas em Santa Catarina para que tudo ande na normalidade e o setor público não atrapalhe o desenvolvimento que está acontecendo lá fora. Era isso. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz. Na sequência, bloco Podemos Republicano Novo.
Consulto o bloco, se alguém fará uso da palavra, ninguém a se manifestar. Na sequência, o PP, deputado Altair Silva. Vossa Excelência, que falará em nome do PP, tem o tempo de até 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Padre Pedro, que preside essa sessão. Quero saudar os colegas deputados, as colegas deputadas, saudar a todos os telespectadores. Quero agradecer aqui as palavras gentil do deputado Fabiano da Luz. Gentileza gera gentileza, então fico muito feliz aí de ter praticado um bom gesto aí. Agradeço também aqui a fala do deputado Antídio Lunelli, que é um empresário, sabe da importância que tem a geração de empregos para o país. A reforma tributária é o momento, ou se faz esse ano, ou o tempo passa e fica só para o próximo governo. Nós temos que criar, inclusive, um movimento através das assembleias legislativas, estimulando o Congresso Nacional a realmente fazer a reforma tributária. Os países mais desenvolvidos do mundo têm o seu imposto resumido no IVA. E o próprio Paraguai, que é o país que eu estive há poucos dias visitando, o imposto que lá é tributado é o IVA. Agora, nós também precisamos desonerar um pouco a questão da folha de pagamento, a questão tributária, para realmente poder gerar mais emprego. Nesses países, praticamente, não se tributa o trabalhador, a geração de empregos. Se tributa no consumo, no produto final. Então, nós estamos no caminho certo, esse debate tem que acontecer esse ano. Independente, a reforma tributária não tem bandeira política de partido A ou partido B, é uma bandeira de todos os brasileiros. E eu, como deputado da agricultura, do agronegócio aqui na Assembleia Legislativa, venho aqui trazer os números importantes do que tem representado o agronegócio em 2022, hoje ainda falando pela manhã com o secretário Colato, Adorim, trocando lá os números, seu pai que é engenheiro agrônomo, trabalhou na Ipagre, temos aqui vários colegas que são do agro também, o deputado Maquito, que é engenheiro agrônomo também, que defende o agro, assim como o deputado Zé Milton, que é engenheiro agrônomo também, e todos que não são diretamente ligados têm a sua origem ligada à agricultura, que é da maioria de todos nós, assim como o deputado Antídio, que tem também origem na agricultura e é a maioria dos colegas daqui. Só para ter uma base, o setor produtivo obteve um faturamento de 7,5 bilhões em 2022. Quando se fala 7,5 bilhões, talvez o nosso cérebro não processe o que significa tudo isso, mas representa um valor total de praticamente 70% de tudo que o Estado exportou vem exatamente das mãos de quem trabalha e quem produz, o nosso produtor rural, e depois é transformado nos produtos que são exportados para o mundo inteiro. O agronegócio de Santa Catarina cresce a todos os anos, alicerçado no status sanitário. Por isso, amanhã, a Comissão de Agricultura, na qual presidimos, vamos ter uma importante reunião sobre os cuidados que Santa Catarina deve ter e todos nós devemos ter em relação à gripe aviária. Santa Catarina, o Brasil, está protegido pela gripe aviária, mas nós temos que tomar cuidado, porque só em produtos de exportação que vêm do frango superaram o valor de 4,2 bilhões foram só de receita proveniente de proteína de origem animal. E 2,2 bilhões de reais foram em faturamento exatamente do frango. Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande de manter o nosso status sanitário, também para manter os nossos empregos e a economia funcionando. E 1,4 bilhão foi de exportações da suinocultura. E também, se somando aí as exportações florestais, nós se transformamos num dos estados que mais exportamos.
produtos de origem florestal e também produto de origem animal. Santa Catarina é um case de sucesso. Por isso, as rodovias precisam permanentemente de melhorias. Eu tenho certeza que o governador Jorginho, assim como os demais governadores que passaram, vão cuidar bem desse tema que é importante para Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Altair Silva. Na sequência, o horário pertence ao PSOL. Deputado Marquito. Presidente, Vossa Excelência, questão de ordem. antes, porém, pela ordem, deputado Emerson. Só agradecer que esteve aqui nos visitando, o presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, Marcelo Pisolatti, e também a juíza de direito, Janiara Maldaner, uma grande juíza que trabalhou em Porto Belo por 7 anos e hoje se encontra trabalhando na cidade de São José. Só para agradecer a presença deles aqui e registrar. Obrigado. Feito o registro, agora sim, deputado Marquito, Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Deputado Padre Pedro Baltzeira, quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas também que nos acompanham nessa sessão de hoje. Em tempo de partida, eu quero aqui reforçar o compromisso do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL, com o tema da educação de qualidade para todas as pessoas. A gente vê uma reestruturação em nível federal, quando o presidente Lula reestabelece a presidência da República e coloca o Ministério da Educação como ministério fundamental para a sua reestruturação e para um governo realmente popular. Uma das suas primeiras ações é chamar todos os reitores das universidades federais, dos institutos federais, para um debate. Começa agora toda uma discussão também sobre a importância do ensino médio, a importância da educação infantil, a importância da educação do ensino fundamental. Também uma grande ação mantida já antes desses 100 dias de governo foi o aumento significativo no repasse da proporção federal para o Programa de Alimentação Escolar, o PNAE. Em algumas das esferas, com um repasse aumentado em mais de 35% do valor que era destinado para a alimentação escolar. Então, quero fazer primeiro essa colocação e depois dizer da importância de nós, enquanto deputados, estarmos atentos à qualidade das escolas estaduais no nosso estado de Santa Catarina. Quero aqui, já foi falado aqui em tribuna nessa tarde de hoje, mas eu tenho começado a fazer algumas visitas em escolas estaduais da Grande Florianópolis. E grande parte delas são escolas antigas, são escolas que têm um histórico, que têm uma relação afetiva com a comunidade, onde a avó estudou, a mãe estudou, o filho está estudando. E grande parte dessas escolas estão em situação deplorável de condições físicas, algumas em obras que se arrastam há 8, 7, 5 anos. Outras escolas dessas, num processo de abandono do poder público estadual, escolas que acabaram sendo fechadas, escolas fundamentais, escolas de ensino médio, que são um centro daquelas comunidades do qual elas estão inseridas. Então, eu quero relatar aos senhores deputados e parabenizar para muitas das falas que foram colocadas, da importância de nós estarmos atentos a isso, porque são patrimônios estaduais e da população. E, mais do que isso, dizer que ali tem muita história, tem muita relação afetiva, e essas escolas cumprem uma função fundamental para as suas comunidades. Vou trazer alguns relatos. Na última sexta-feira estive na Dom Jaime Câmara, no Ribeirão da Ilha, e trarei para vocês alguns dos relatos do que eu visitei, do que eu visualizei naquela visita. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Marquito. Na sequência, o horário pertence ao PL. Não temos nenhum orador inscrito. Em seguida, o Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto ao bloco, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Ninguém a se manifestar, já se manifestaram, né? Nelly, Emerson. E, por fim, o Bloco União, PSD e PTB. Consulto o bloco, também ninguém fará uso da palavra. Assim, nós chegamos ao final
do horário destinado aos partidos políticos. Como nós temos agora às 16 horas a ordem do dia, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas. Está suspensa a presente sessão.